Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Haja Saúde, uma iniciativa original no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Ao que parece, Shakespeare terá dito um dia o seguinte: nunca houve um filósofo que conseguisse suportar pacientemente uma dor de dentes. Se Shakespeare disse filósofo, poderia ter dito praticante de qualquer outra profissão, credo ou fé, ou mesmo não praticante de nada. E a afirmação é intemporal. A dor de dentes, todos nós sabemos, é uma das dores mais incapacitantes e, infelizmente, um problema muito comum, sobretudo entre pessoas com má higiene oral. A dor pode ser constante, sentida após um estímulo de calor, frio, alimento ou bebida doce, mastigar ou escovar, ou da existência de uma doença da boca e dentes. Por este andar, já deve ter adivinhado de certeza. Neste episódio do podcast, vamos conversar sobre saúde oral. Para sabermos tudo sobre este tema, senta-se no consultório Elsa Alcobaça, médica dentista e coordenadora do Serviço de Saúde Oral da ULS do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu é que agradeço esta oportunidade de falar aqui um pouco sobre a saúde oral. Irá partilhar connosco o resultado da sua ampla experiência, isto é, informações valiosas sobre como manter a boca e os dentes saudáveis. Prepare-se para aprender. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Há 9.000 anos, no Paquistão, foram encontrados os sinais mais antigos dos tratamentos dentários. 9 indivíduos apresentavam um total de 11 dentes com perfurações, provavelmente realizadas com instrumentos manuais ancestrais. Por outro lado, o primeiro creme dentário registado foi encontrado num manuscrito egípcio do século IV a.C. e continha ingredientes como cinzas de casca de ovo, pó de mirra e pedra-pómez triturada. As primeiras escovas de dentes eram feitas de galhos e cerdas naturais. Doutora, são engraçadas estas informações. Quer dizer, dentes sempre houve, não é? Sim, mas na verdade eram poucos. Duravam pouco, com certeza, não é? Duravam pouco. Era um também bem precioso. Porque a alimentação era outra, passava por pedras, outras coisas. Mas é importante perceber como a literacia em saúde, seja ela qual for, já estava aí inerente. A forma como era feito o creme dental, a forma como tentavam usar um artefacto, neste Alguma caso coisa. algo para escovar os dentes. E isso é interessante, perceber esse conceito. Já tinham consciência, com certeza, que para comer a carne, por exemplo, para trinchar, para rasgar a carne, eram precisos dentes Exatamente. fortes, não é? Portanto, rapidamente, as crianças também devem ter a sensação de que os dentes são necessários para nós comermos, para vivermos. Doutora, eu, antes de mais, perguntava-lhe há quanto tempo é médica dentista, qual é a sua função atual, como é que a descreve, já disse que é coordenadora do Serviço de Saúde Oral, e o que é que a motivou a seguir esta área? É uma pergunta muito curiosa e talvez muito difícil de responder. Eu sou médica dentista há 10 anos, entrei na faculdade com 16 anos, ou seja, uma idade anormal, por assim dizer, e se calhar foi um bocadinho ao acaso, porque sempre... Entrou tão cedo? Era uma criança fenómeno, doutora? Não era uma criança fenómeno, apesar de ter estudado no entroncamento e de atualmente trabalhar na unidade de saúde do entroncamento. Eu entrei na primária, eu faço anos em setembro, 16 de setembro.
portanto um excelente signo. E o que acontece é que eu entrei com 5 anos a fazer 6 e quando estava na primeira classe já sabia fazer contas de dividir e acabei por adiantar porque não fazia sentido estar a fazer um retrocesso na aprendizagem. E quando cheguei ao 12º, para entrar na faculdade com 16 anos, ora, se é difícil sabermos às vezes com 30, 40 o que é que queremos ser, com 16 anos muito mais o é. Sabia que seria algo ligado à saúde, não propriamente a medicina dentária. Talvez a medicina dentária foi um desvio que o destino me deu. Mas lembro-me de uma conversa que tive com o meu médico de família na altura, o Dr. Amora, bem conhecido da região, que me disse: Elsa, não fiques triste em teres entrado na medicina dentária, porque um utente tem 32 dentes dentro da boca, portanto vais ter sempre muita gente para tratar. Ou seja, não falta trabalho. Não falta trabalho. Agora, o importante é manter esses dentes todos. Falou há pouco e já da literacia, claro, é isso que nós estamos a fazer aqui, é a nossa função, é a função do podcast, é a sua função como médica e como coordenadora da equipa. Mas da teoria à prática vai bastante, não é? Como é que se explica às pessoas a importância, de facto, da higiene oral? E sim, não é complicado se a pessoa que está do outro lado estiver disposta a ouvir. A ideia será sempre a prevenção. Daí nós apostarmos tanto nas crianças e nos cheques de dentista, que já podemos ter a oportunidade de falar um bocadinho mais à frente. Mas idealmente, se nós tentarmos passar a mensagem que nós somos os médicos de família dos dentes, talvez a pessoa perceba a importância da saúde oral. Afinal de contas, não é só uma questão estética, porque muitas pessoas nos chegam aos gabinetes a dizer: eu já não sorrio em casa, eu fiquei desempregado e não tenho como arranjar um trabalho, mas também a parte da função mastigatória. E essa sim é muito importante, porque nós temos dados avassaladores de pessoas com problemas de estômago e de intestino, porque não trituram bem a alimentação. Ao mesmo tempo, de facto, a questão estética é muito importante. Os dentes são um cartão de visita. É verdade. E são um sinal de bem-estar financeiro também. Sim, mas além de bem-estar financeiro, também de bem-estar de saúde geral. Nós não podemos dissociar de todo a saúde oral da saúde geral. Qual é a importância da saúde oral na ULS do Médio Tejo? Ou seja, quais são os serviços que estão disponíveis para a comunidade, tanto para pacientes hospitalizados quanto para pacientes externos? A ULS Médio Tejo tem sido pioneira em muitas ocasiões e no caso da saúde oral não fica indiferente. Nós somos 11 municípios onde temos 8 colegas médicos dentistas a trabalhar e a servir toda a população. Ou seja, toda a gente tem direito a ir ao médico dentista. Eu quero que isso fique bem claro e todos os tratamentos que sejam de prevenção e de tratamento imediato, ou seja, a pessoa tem uma cárie e nós tratamos, a pessoa necessita de tirar um dente, nós tiramos. Nós não conseguimos fazer tudo, infelizmente. Ainda não está preconizada a parte da reabilitação oral e de oferecer próteses, como muitas pessoas chegam aos gabinetes a perguntar. Mas todo o outro caminho que é bem importante, nós estamos lá para o trilhar. Os estudos demonstram que a implementação dos protocolos de higiene oral é muito importante também para os doentes hospitalizados. Porquê? Nós temos enfermeiras que estão conscientes disso, porque nem sempre os médicos dentistas conseguem ir às unidades onde estão os doentes hospitalizados, dada a quantidade de utentes que temos para ver. No entanto, é muito importante. Porquê? Porque a saliva é o nosso maior protetor, é o nosso maior aliado, e o facto do doente estar entubado fica ali com uma diferença brutal, o que faz com que a placa bacteriana se acumule e essa placa bacteriana pode ir direcionar-se... Porque não há produção de saliva, é isso? Exatamente. Acaba por se direcionar aos pulmões, sendo muito mais fácil adquirir uma pneumonia. Em geral, o que é que garante mais a saúde dos nossos dentes e da nossa boca? O que garante é nós termos a consciência, lá está a literacia em saúde. Se nós tivermos consciência de que as visitas regulares ao médico dentista são essenciais para a manutenção da saúde oral e no caso da saúde em geral, nós conseguimos ter uma vida completamente saudável e, consequentemente, uma saúde oral também. Com que frequência é que deve ser feita essa consulta de check-up aos nossos dentes? A consulta de check-up deve ser feita de 6 em 6 meses, ainda que nem sempre seja possível, não é?
Antes de mais, o básico, qual é a técnica correta de escovagem dos dentes? Vamos ter que ser muito descritivas, não é, doutor? Não nos estão a ver, estão a ouvir-nos. Como é que se escova os dentes? Não é em círculos? É em círculos? É de um lado para o outro? Isto é Na uma questão horizontal, na vertical? quase todos os dias nós respondemos em gabinete e não deixa de ser importante, portanto, quando tiverem dúvidas, perguntem-nos mesmo, porque é para isso que nós estamos lá. A escovagem, o essencial é termos uma escova e essa escova deve ser trocada com a periodicidade no máximo de 3 meses. A escova deve ser movimentada em círculos, em Cs, ou então horizontalmente. Ser de cão. Exatamente. Idealmente, a escova deve ter uma cabeça pequena para chegar a todas as superfícies do dente e devemos passar em todas as fases. Uhum. Portanto, em Cs, vamos caminhando na parte da frente dos dentes e na no parte interior de trás, exatamente. também. E devemos usar pasta com flúor? Não? Qual é a quantidade? Vamos dizer tudo, vamos falar de tudo hoje, doutora. A pasta de dentes, muitas vezes perguntam-me qual a melhor pasta de dentes e eu costumo dizer o importante é que escovem, independentemente se a pasta tem flúor, se não tem flúor, se é de marca branca. Logicamente que cada caso é um caso. Há pessoas que sofrem de sensibilidade porque têm um esmalte mais frágil e necessitam de uma pasta branqueadora, é impossível usar, como é lógico. Há outras pessoas que têm outro tipo de necessidades e logicamente, o médico dentista também pode aconselhar outro tipo de pasta de dentes. Com que frequência é que devemos lavar os dentes, escovar os dentes e durante quanto tempo? Temos que pôr mesmo uma ampulheta? Não temos que pôr mesmo a ampulheta. A ampulheta surge numa medida padrão para que tudo seja passado a pente fino. Porque assim, como é o caso das escovas elétricas, que muitas vezes nos questionam, será que é melhor uma escova elétrica? Será que é melhor uma manual? O importante é escovar. Logicamente, se a pessoa tem destreza, eu acredito que uma escova manual não será menos eficaz. No entanto, o tempo que nós dizemos da ampulheta, dos 2 minutos, é só mesmo para garantir que passamos todas as faces dos dentes. Não obstante isso, é muito importante também associar o fio dentário. O fio dentário eu costumo dizer que há muito à venda no supermercado, portanto não comprem um pacote de fio dentário e guardem 6 meses em casa. Tirem um pedaço bem grande e seguram com uma ponta do dedo e enrolam, e do outro lado a mesma coisa. Conforme vão passando entre os dentes, enrolam do lado esquerdo e do lado direito soltam. Ou seja, assim garantem que o fio dentário que é passado entre os dentes está sempre limpo. Quando é que isto deve ser feito? Antes ou depois da escovagem? Não sei. Não sabe? Não, eu acho que deve ser antes da escovagem. Exatamente, deve ser feito acertei, que bom. Deve ser feito exatamente que vergonha se não acertasse. Antes da escovagem. Porque se nós fizermos isso após a escovagem, o que é que vai acontecer? Vamos estar a remover resíduos alimentares para a superfície do dente, o que não faz sentido. Outros instrumentos, outras ferramentas de higiene interdental que devemos usar? Escovilhões? Caso a caso, temos que ver o que é que a pessoa necessita e é por isso que é também importante as visitas regulares ao médico dentista. Há pessoas que podem ter um espaço interdentário maior e que o fio dentário não seja eficiente e que seja necessário um escovilhão. O escovilhão é como aquelas escovinhas que nós temos para lavar os biberons dos bebês, só que têm várias dimensões e acabam por fazer o trabalho que o fio dentário e a escova não conseguem. Elixir, sim, não, escovadores de língua? O elixir é uma coisa que me deixa sempre um pouco reticente, principalmente quando há crianças em casa. Isto porquê? Porque... podem engolir. Não, o perigo não está a engolir. O perigo aqui é que os pais dizem lavar os dentes e cama. E há muitos meninos que, com a preguiça de ir para o tablet, para o telemóvel, o que é que fazem? Bochecham com o elixir e a escovagem está feita. Porque ficam com um hálito fresco e está bom. Não, isto não está bem de todo. Ajuda efetivamente a diminuir a carga bacteriana. No entanto, na minha opinião, deve ser usado no máximo 2 vezes por semana, até pela pigmentação que deixa. Há pessoas que ficam com os dentes acastanhados e perguntam, mas porquê eu lavo os dentes todos os dias? Pois, mas se calhar também bochecha várias vezes e a clorexidina tem esse efeito e esse poder de deixar os dentes acastanhados. Portanto, é elixir só 2 vezes por semana. E como é que se combate a halitose, que é um nome fino para mau hálito, que é uma coisa horrorosa?
A litose pode ter várias causas. Pode ser devido ao sangramento gengival, por alguma alteração hormonal, por uma falta de esterilização, pode ser por outra coisa. Portanto, temos sempre que primeiramente avaliar e só depois adequar o tratamento. Mas há alguma coisa que se possa fazer, além da lavagem? Inicialmente devemos ir ao médico dentista, falar com ele sobre esse assunto. Vamos começar sempre por uma desterilização, uma análise para ver se está tudo ok, porque há pessoas que por muito que lavem, vamos aqui utilizar o exemplo dos diabéticos. Os diabéticos têm tendência a ter um ambiente salivar mais ácido. O que por si só, quando libertam as cetonas, tem um cheiro característico e não têm culpa. Podem lavar os dentes 3, 4, 5, 6 vezes, que há sempre ali algo diferente. Portanto, acho que é importante, caso a caso, avaliarmos o que se passa. Há muitos mitos à volta da boca, não é? De tudo. Aliás, a boca até em termos psicanalíticos, não é? Diz que quando se fuma, tira a mãe da boca. Existe uma colega minha que tem um projeto que é Larga a Chupeta. Exatamente. Agora, por exemplo, eu tive a ver ao longo dos tempos várias ideias um bocadinho loucas sobre a limpeza dos dentes e apareceu a indicação de que Plínio o Velho recomendava a limpeza dos dentes com urina, imagine-se. Ou que na Idade Média se acreditava que extrair um dente do lado afetado do corpo poderia curar outras doenças. Bem, mas a verdade é que isto parecem coisas muito quase irreais, não é? Mas que ainda existem muitos mitos, não é? Aparece-lhe muita coisa assim no consultório. Sim, infelizmente ainda existem muitos mitos, desde esfregar alho no braço que vai remover a dor de dentes, várias coisas. Algumas surreais, que são mesmo ditas fenómenos. É. No entanto, acho que o importante é perceber que tudo tem a sua explicação. No caso que a Filipa referiu, de remover um dente de um lado vai diminuir do outro lado. Efetivamente não é assim tão descabido. Não vai tratar se tiver uma cárie do outro lado, mas diminui a infecção. Porque ao fim e ao cabo, vamos aqui desmistificar uma coisa. A cárie é uma doença. Uhum. Uma doença infecciosa e que, logicamente, tem que ser controlada. Se nós tivermos uma cárie, não podemos dizer, deixa estar, é só uma, temos tantos dentes. Não, idealmente devemos tratar porque muito facilmente passa para os dentes subsequentes. Como é que a alimentação influencia a nossa saúde oral? Que alimentos é que devemos evitar ou não consumir de todo? Eu, se calhar, sou uma médica dentista moderna e sou apologista de que devemos ter uma alimentação equilibrada e devemos comer um bocadinho de tudo. Lógico, tem influência, sim, mas uma pessoa não pode estar sempre a beber uma limonada, porque o limão é ácido e isso pode fazer ali alguns buraquinhos nos dentes, aquela erosão ácida que as pessoas chegam e dizem, mas os meus dentes eram bons e agora têm buraquinhos, porquê? Mas, por exemplo, quem faz dietas, há muitas pessoas que têm o hábito de beber água com limão de manhã, logo em jejum, portanto isso para os dentes deve ser muito mau, não? De facto não é a melhor solução, mas há sempre forma de contornar. Uma delas é utilizar uma palhinha. Pessoas que bebem refrigerantes, a Coca-Cola, todos os dias, isso também não é de todo aconselhável. Da minha parte, não sendo nutricionista, como é lógico, não vou proibir a pessoa, mas o que eu posso aconselhar é sempre utilizar uma palhinha, porque assim não entra em contacto direto com a superfície dos dentes. Mais café? Sim? Não? Sim, o Café com palhinha ou não? Um bom português bebe sempre café. O café com palhinha é mais complicado, mas talvez a seguir a beber café, beber um copo de água. Porque acaba por neutralizar ali um pouco o ambiente. Há um mito que eu acho que devia ser esclarecido, em que as pessoas no fim das refeições tendem sempre a ir correr a lavar os dentes. E será que deve ser mesmo assim? Não sei. Será? Não deve ser assim. Porque nós, ao termos um ambiente ácido, quando vamos lavar os dentes, o que vai acontecer é que vamos remover mais esmalte do que propriamente lavar os dentes. Vamos dar tempo ao tempo. Talvez fazer uma pausa de 15 a 20 minutos e depois então lavar os dentes. Nem sempre, nem nunca. Não quer dizer que numa pausa de almoço não seja possível fazê-lo. Mas em casa, estas dicas são fáceis de seguir. E quantas vezes por dia? Há pouco não dissemos. Manhã, almoço e jantar, antes de deitar, quantas vezes? O ideal são 2 a 3 vezes, mas quando me perguntam em gabinete eu respondo cada vez que como. Mas é uma coisa muito impraticável, não é, doutora? Sim, de facto é impraticável, mas acaba por ser uma forma de consciencializar a pessoa
que cada vez que está a ingerir, seja snacks, seja a refeição normal, o pequeno almoço, está a colocar alimentos esses que contêm açúcares, que vão alimentar as bactérias. Portanto, a frequência dos snacks e das refeições influencia os dentes. É preciso... Sim, influencia. Não quer dizer que influencie negativamente. Por exemplo, uma pessoa que faça um jejum prolongado tem tendência a ter um pH mais ácido. Portanto, os snacks até são aconselháveis. Agora, há vários tipos de snacks. Se calhar, a meio da manhã comer uma maçã será melhor do que comer ali um pacote de bolachas de chocolate. Pois, que fica o chocolate no dente, portanto fica a atuar o açúcar. Quais são as principais recomendações para uma dieta amiga dos dentes das crianças? As crianças têm que ser felizes. Se a criança come chocolates, tudo bem, mas saber que tem que escovar os dentes, essencialmente isso. Muitas vezes perguntam-me quando é que as crianças devem começar a escovar os dentes? Assim que têm dentes. Aliás, antes disso, quando ainda não nasce dentes, já devemos lavar toda a cavidade oral. As gengivas. Exatamente, porque acumulam-se bactérias ali naquela zona. E o facto de começarmos isso desde pequeninos, desde o berço, acaba por ser muito mais fácil de depois eles perceberem a importância de lavar os dentes. O que é que aconselha em caso de sensibilidade dentária e depois das aftas? Quando me chega alguém ao gabinete com sensibilidade dentária, a primeira pergunta que eu faço foi se trocou de pasta de dentes. Porque muitas vezes as pessoas veem a publicidade, esta pasta branqueia os dentes, aquilo é lixir também. Mas não é adequado a todos. Ou seja, as pastas branqueadoras têm sempre uma tendência a aumentar a sensibilidade. Ou tem, por exemplo, bicarbonato de sódio, não é? Sim, contém bicarbonato de sódio, algumas peróxido de hidrogênio e nem sempre nem nunca, e há pessoas, cada um é como cada qual, não podem usar recorrentemente. E para as aftas, o que é que se pode fazer? As aftas são uma preocupação. As aftas muitas vezes podem não ser nada e basta trocar a alimentação, tal como deixar de comer coisas, sumo de laranja natural, ananás, cítricos. Como pode ser outra coisa diferente. É muito difícil determinar as causas das aftas. Sim, é. E há pessoas que têm mais tendência para o ter. Mas aqui o importante é perceber há quanto tempo é que a afta está na boca da pessoa. Isso é o mais importante. E o que é que a pessoa pode fazer a pessoa para aliviar? Tem que hidratar e existem alguns produtos que podem colocar, como um gel à base de clorhexidina, que ajuda a desinfetar e a cicatrizar. O comum conhecido elogel, que dá para tudo, para todo tipo de feridas, seja na boca ou fora da boca. Alguma mesinha caseira? Não, vamos deixar as mesinhas caseiras. Em nada. Não há nenhuma. Por exemplo, os morangos para clarear os dentes, não? Não é de todo mentira. É que é verdade que se vê quase de imediato, não é? Quando se raspa os morangos nos dentes, é quase imediato. É verdade. E vê-se aquelas publicidades de Hollywood maravilhosas, mas é que raspando um morango num dente vê-se que ele fica muito mais claro. Sim, é verdade. E tudo o que sejam frutos vermelhos acaba por ajudar um pouco os dentes a tornarem-se um bocadinho mais claros. Ou será que é uma ilusão óptica? Muitas vezes as pessoas dizem aquela pasta é boa ou outra é boa, a do carvão. Talvez seja uma questão de marketing, porque o que estão aqui a utilizar é tal e qual como o shampoo azul para clarear o loiro das madeixas ou o tom amarelado, vão fazer exatamente a mesma coisa. Assim como nós temos a sensação que as pessoas de raça negra têm os dentes mais brancos, talvez... Contraste. É uma questão de contraste, não é de todo, às vezes, o que corresponde à realidade. Em que situações é que nós devemos procurar o dentista com urgência? Procurar o dentista com urgência. Procurar o dentista com urgência quando temos dor, quando temos uma ferida que não cicatriza, quando achamos que algo não está bem, quando sentimos uma cavidade num dente. Porque não é por não doer um dente que as coisas estão bem. Portanto, daí a importância da prevenção e de recorrermos ao médico dentista de 6 em 6 meses. Por exemplo, quando sentimos uma cavidade num dente, o que é que poderá ser? Muitas vezes existem pessoas que têm tendência a fazer o que nós chamamos de uma cárie Kinder surpresa. O que é isso? As bactérias infiltram-se dentro do dente, na zona justa gengival, e vão começando a corroer o dente por dentro. E o dente fica só a casquinha de fora. Então a pessoa começa depois por sentir uma cavidade e às vezes dá uma trinca, mas eu estava a comer pão e o dente partiu. Pois é, mas a cárie já lá estava.
Uhum. O que é que são, de facto, as cáries e como é que se desenvolvem? Quais são os sinais de alerta iniciais? A cárie, como já tínhamos falado, Filipe, é uma doença. Essencialmente é Uhum. importante transmitir isso. A cárie é uma doença. É uma doença É bacteriana? uma doença bacteriana em que basicamente as bactérias vão se alimentando da estrutura do dente. O dente é composto por esmalte, por dentina e depois o nervo, que é o que nos dá aquelas dores de cabeça. Uhum. E o que acontece é que as cáries vão progredindo. Com a ajuda também do ambiente, muitas vezes menos favorável que nós damos à cavidade oral. Seja ele através de ácidos, tabaco. Faz que as bactérias se desenvolvam cada vez mais, certo? Exatamente. E que vão comendo a estrutura do dente, Sim, certo? exatamente. Quais são os sinais de alerta iniciais das cáries? Os sinais de alerta são a alteração da cor do dente, a sensação de que tem um buraquinho, que tem ali uma cavidade, e dor. Dor ou alteração, sensibilidade, principalmente a doces. E porquê é que é tão importante diagnosticar o mais cedo possível? A importância, para além do conforto e de estar saudável, porque é importante estar saudável, e uma pessoa que tem uma cárie tem ali um problema. Uma infecção? Sim, que pode adiantar e pode levar como consequência final a perda dentária. Aqui o importante é porque acaba por transmitir aos outros dentes. Portanto, não é assim tão descabido o que antigamente se falava. Não diminui a cárie do outro lado, quando nós tiramos um dente, mas o facto de tratarmos uma cárie ajuda a que não deixe proliferar a infecção que está ali iminente. O que é a doença periodontal? A doença periodontal é uma doença que já nos acompanha há bastante tempo. Antigamente chamavam de piorreia. A doença periodontal é caracterizada inicialmente por uma gengivite, em que existe o sangramento da gengiva, e essa gengivite, não sendo tratada, acaba por trazer outro tipo de consequências, passando a uma periodontite. Mas o que é isto? Uhum. Falando de forma Quais são os sintomas? em que as pessoas percebam. Podemos falar em sangramento, podemos falar em sensação de que os dentes estão a abanar. Há sempre alguém que diz: o meu tio, os dentes caíam sem sequer terem cáries. Sim. Porquê? Porque há uma diminuição da estrutura óssea e da estrutura gengival, que são o suporte do dente. O dente é muito importante, mas preservar a gengiva e o osso A base. é a portanto. base. Uhum. E como é que evolui? Portanto, é uma gengivite que evolui para esta outra fase, é Sim, isso? exatamente. É importante notar aqui que há vários fatores que ajudam a que isto aconteça, desde uma má higiene oral, falta de destartarização, Mas também genéticos, por exemplo. o tipo de alimentação, o tabaco, mas sim, uma grande componente genética. Portanto, o que é que se pode fazer? Mais destartarizações quando se repara? Sim. Uhum. Essencialmente é ter corretos cuidados de higiene oral e a visita de 7 em 6 meses. Uhum. É possível, aliás, hoje já é possível adquirir instrumentos para a própria pessoa fazer uma espécie de destartarização, tirar um bocadinho do branco dos dentes que se vê que acumula. Aconselha isso ou não? Eu há pouco disse que era uma médica dentista da nova geração, mas há certas coisas que acho que são ainda à moda antiga, e quando falamos em inteligência artificial, ChatGPT, assusta-me porque as pessoas estão a substituir tudo pela inteligência artificial, e há coisas que uma máquina não nos consegue responder. É o caso dessa situação que a Filipa me está a questionar. É porque já se vendem esses instrumentos, Sim, aliás, é verdade, é muito vendem, estranho, porque mas vê-se como os instrumentos dentários, como os instrumentos, kits de dentista para Mas é cada assim, pessoa. à parte de não haver a formação e todo o conhecimento por base da medicina dentária, há outra coisa também muito importante. No caso que a Filipa está a falar dos instrumentos para tirar o tártaro, a pedra, comumente designada, esse instrumento funciona sem água. Mas se a Filipa reparar, no gabinete funciona sempre com água. Porquê? O dente não pode aquecer. Daí as turbinas deitarem tanta água, porque se o dente aquece, corremos o risco de matar o dente, digamos assim. Uhum. Portanto, não fazer por si. Não cometam aventuras. Nós temos imensas coisas à vossa disposição, desde as consultas de higiene oral, os cheques de dentista, temos os gabinetes nos centros de saúde de medicina dentária. Por favor, venham ter connosco. Mas posso, Filipa, explicar como é que se acede às consultas de saúde oral Sim. nos centros de saúde? Muitas vezes as pessoas dizem: então, mas há dentista no centro de saúde? É só para gente com dificuldades financeiras? Não.
Os centros de saúde têm médico-dentista e toda a gente tem direito a ir lá. Como é que funciona? Vão ao médico de família, o médico de família detecta se existe necessidade ou não, faz uma referenciação e a pessoa fica em lista de espera. E automaticamente passa a vir para nós e passamos nós a ser os médicos de família dentários do utente. Portanto, acompanham doentes com a regularidade, ou seja, com a fidelidade, digamos, que acompanham médicos de família, é isso? Exatamente, sim. Existe um caminho, infelizmente não conseguimos chegar a toda a população. Como toda a gente sabe, assim como não há médico de família para todos, também não há médico dentista que consiga dar braços a tanta gente. No meu caso falo porque eu tenho o município do Entroncamento e de Torres Novas comigo, portanto é mesmo muita gente. Mas tudo o que pudermos fazer, fazemos. O que é que nós temos para oferecer? Estamos lá para ouvir a pessoa, para instruir, para explicar tudo o que seja sobre saúde oral, para fazer destartarizações, as limpezas. Se houver uma cárie, estamos lá para tratar a cárie. Se houver necessidade de extrair um dente, extraímos o dente. Ou seja, todas essas coisas são feitas connosco. São os cuidados primários. Os cuidados primários, sim. Logicamente, se me perguntam, colocam aparelhos no centro de saúde? Não. Colocam próteses? Ainda não. Mas fazem-se os cuidados primários? Sim, fazemos os cuidados primários. Ou seja, uma manutenção para uma boca saudável. Exatamente. Fazemos aqui uma pequena pausa na conversa para escutarmos a Diana Ralha com as informações úteis deste episódio. Voltamos já de seguida. Até já. Cheque Dentista, um sorriso que o SNS ajuda a criar. Sabia que pode tratar os seus dentes com o apoio do Serviço Nacional de Saúde? É verdade, não estamos a falar do futuro, é agora mesmo com o cheque dentista. Mas vamos por partes com clareza e sem complicações. O que é um cheque dentista? É um vale, sim, um cheque, que lhe dá acesso gratuito a determinados tratamentos dentários em consultórios privados, desde que o dentista esteja credenciado pelo SNS. Pode servir, por exemplo, para consultas de avaliação, limpeza, tratamento de cáries ou até extrações. Tudo depende da situação. E quem tem direito? Crianças e jovens entre os 4 e os 18 anos. As idades estão divididas entre os 2 e os 6 anos, dos 7 aos 9, dos 10 aos 12, 13 a 14 e, finalmente, dos 16 aos 18 anos. Também as grávidas, seguidas nos cuidados de saúde primária, têm acesso ao cheque dentista, bem como os idosos com o complemento solidário, em situações devidamente sinalizadas. Há ainda outro público, pessoas referenciadas por profissionais de saúde, em alguns casos e doenças específicas. Onde é que pode pedir o cheque dentista? O cheque é emitido pelo seu centro de saúde, pela sua unidade de cuidados de saúde primários, após a consulta com o médico de família, o médico assistente, o enfermeiro ou o higienista oral. Ou seja, não vai encontrar este cheque na farmácia, nem se pede sequer online. Tem de haver uma avaliação clínica. Depois pode verificar os cheques dentista emitidos através da sua área pessoal do portal ou da app SNS 24, acedendo à secção Os Meus Registros, clicando no item Boletins e selecionando o separador Boletim de Saúde Oral. E depois, como é que o vai usar? Com o cheque na mão ou no telemóvel, se for digital, escolhe um dentista da rede convencionada do SNS. Esta lista atualizada pode encontrá-la no website da Direção-Geral da Saúde ou pedir no próprio centro de saúde. Entrega o cheque na primeira consulta e sorriso mais saudável garantido. Dica importante, não se esqueça, os cheques têm prazo de validade, por isso não convém deixá-los esquecidos na gaveta. E atenção, o dentista não pode cobrar nada por cima deste cheque. O objetivo é muito claro: prevenir, tratar a tempo e tornar os cuidados orais acessíveis a todos. E porque um sorriso saudável é meio caminho para uma vida com mais confiança, vale a pena aproveitar esta ferramenta do SNS. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Desta vez falamos sobre boca, dentes, saúde oral. Estamos com Elsa Alcobaça, médica dentista, coordenadora do Serviço de Saúde Oral da ULS do Médio Tejo.
Olá, doutora, de novo. Olá novamente, Filipa. O que é que aconselha contra a inflamação da mucosa oral nos pacientes oncológicos? É algo muito difícil. A oncologia, como sabem, todos os tratamentos subsequentes a isso acabam por sensibilizar todas as áreas e a boca é uma delas. Em especial. Em especial. Afeta dentes, afeta essencialmente também mucosas e há pessoas que ficam com alguns sintomas do síndrome da boca ardente, sentem a boca inflamada. Não há muito a fazer, infelizmente. O que nós podemos recomendar é que tenham uma alimentação essencialmente sem ácidos, porque tudo o que seja ácidos só vai piorar. E relativamente às pastas dentríficas, por exemplo, naturais, evitar as que têm químicos? Evitar tudo o que seja pastas com agentes branqueadores. O mais leve possível. Sim, é isso? o mais leve possível, porque essencialmente vai ser mais útil uma escovagem, a parte mecânica da escova, do que propriamente a pasta de dentes. Algum tipo de indicação para um líquido que possam buchar, alguma coisa? A minha recomendação passa sempre por elixires sem álcool, porque o álcool só vai acabar por inflamar mais e por ter uma sensação de que a boca está toda em chamas. Uhum. O que é exatamente, doutor, o cancro da boca? Como é que se define? Qual é precisamente a localização? Sabemos que é o cancro da boca, claro, mas a boca é um órgão complexo. O cancro da boca. O cancro da boca, nós podemos falar no cancro da cabeça e pescoço, Uhum. porque passa mais por aí. Quando nos perguntam, és médico dentista, só vês dentes? Não, é mentira. Nós também somos responsáveis por analisar tudo o que seja mucosas, lábios, língua, essencialmente por baixo da língua, que é um dos tumores mais agressivos e que infelizmente não acontece só aos outros. Portanto, daí também reforçar a importância de termos consultas de 6 em 6 meses, porque nem sempre dói. Uhum. Quais são os fatores de risco? Quando me perguntam como é que eu sei se tenho cancro ou não, sim, a visita ao médico dentista é indispensável, mas qualquer dúvida que tenham, não hesitem em visitar o vosso médico de família e pedir para ele observar, porque seguramente o médico de família, se achar que é algo estranho, vai emitir um cheque pípico. O que é isso? É um cheque em que a pessoa É um cheque? Pípico. Pípico. Sim. Esse cheque é para detecção precoce do cancro oral e acaba por ser a via mais rápida da pessoa ficar descansada e, eventualmente, se houver necessidade ou se alguma coisa estiver mal, da pessoa ser tratada. Esse cheque permite que as pessoas vão a clínicas aderentes, em que o médico dentista seja aderente desse sistema, do pípico, e é analisado a nível de gânglios, da língua, se mexe, se não mexe, os lábios, a tonalidade da mucosa, e se houver necessidade é feita a biópsia. Essa biópsia ao fim de 24 horas, caso haja necessidade, o resultado é logo contactado ao médico dentista e a pessoa e o IPO entram em ação. Portanto, é muito rápido. Sim, é bastante rápido. Não há uma angústia de ficar durante muito tempo à espera da resposta. É uma das áreas onde o SNS funciona de uma forma eficaz e bastante rápida. Sim. A biópsia é dolorosa. É importante dizer isto porque há muitas pessoas que têm muito medo disso e não vão fazer os exames que têm que fazer para despiste do cancro. Esta biópsia é dolorosa. Como é que é realizada? Como é que se realiza esta biópsia? Não, Filipe, a biópsia não é dolorosa, à semelhança dos tratamentos dentários. Logicamente que temos evoluído com o tempo e existem anestésicos, portanto é tudo feito sob base de anestesia e não há motivo de preocupação. E onde é que é possível encontrar informações fiáveis sobre o cancro da boca? Para além de, como eu já referi, e de quando tiverem dúvidas recorrerem ao centro de saúde para falar com o médico de família ou o médico dentista, podem recorrer também aos rastreios que a nossa ULS disponibiliza de cancro oral, que são divulgados nas páginas habituais, e temos também a hipótese de pesquisar no site da Ordem dos Médicos Dentistas, na SPEM, que é a Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Médicos Dentistas, na DGS e na Liga Portuguesa contra o Cancro. O que é para si um sorriso bonito? Um sorriso bonito é um sorriso saudável e feliz,
porque se nós não tivermos saúde oral, não temos saúde geral. Muito bem. E alguma recomendação final para manter uma boca saudável ao longo da vida? Sejam felizes e venham-nos visitar. Muito obrigada, doutora. Serão sempre bem-vindos. Obrigada eu. Muito obrigada. Foi o Haja Saúde de hoje. Estamos de volta daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézero, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.